gente falar de citoplasma, a gente precisa lembrar da importância dessa estrutura. Então, o citoplasma é um fluido meio coloide, meio que lembra clara de ovo, por assim dizer, no interior das células. É composto basicamente por água, sais minerais e é muito importante porque ali no citoplasma acontecem inúmeras reações químicas. Para a gente entender o citoplasma, a gente precisa entender duas estruturas que estão presentes no citoplasma. Só o citoplasma não ia dar jogo. Então a gente precisa aprender um pouco sobre o citoesqueleto e o centrosomo. E entendendo essas duas estruturas, quero explicar e contar uma história bonita para vocês sobre o centríolo, os cílios e o flagelo. Beleza? Dali. Cara, o citoesqueleto é uma parada sinistra. Citoesqueleto, o nome já cria essa ideia. É justamente um esqueleto da célula. É um conjunto, uma estrutura proteica que está no interior da célula que vai garantir à célula o seu formato. Além de dar forma à célula, o citoesqueleto garante que haja mobilidade, certo? Pensando aí em células que têm movimento amebóide, que fazem fagocitose, como alguns glóbulos brancos, como tu aprendeu. E também garante movimento. Imagina que o Golgi, ele produz uma vesícula que precisa ser secretada. Como que essa vesícula vai ser secretada? Através de trilhos, de caminhos que o citoesqueleto constrói no interior da célula. Bonita história, né, cara? O centrosomo, a gente pode dizer que ele tem três funções importantes. A primeira é organizar o citoesqueleto, beleza? A segunda é uma importância relacionada à organização das fibras do áster durante a divisão celular, que a gente vai ver mais pra frente, então não precisa muito encucar com isso, mas só ter nítido que isso é uma função do centrosomo. E outra função que eu acho muito interessante é delimitar o local das estruturas das organelas celulares dentro da célula. Por exemplo, o núcleo. O núcleo, dependendo do tipo celular, ele ocupa um lugar. Como é que o núcleo em cada célula tem o seu lugar? Como é que ele chega até lá? Centrosomo. O centrosomo se arranja, né, se gruda a membrana ali do núcleo celular, certo? A membrana nuclear, e puxa e arranja o núcleo para o local que ele tem que estar, que ele tem que ocupar. Muito louco isso, né, cara? O centrosomo, ele é formado por filamentos proteicos, assim como o citoesqueleto. Ele é formado por três tipos de filamentos: os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Tem a ver essa nomenclatura com o tamanho deles. Então os microtúbulos, eles são mais fininhos e basicamente compostos por actina. Tu te lembra lá da actina, lá do tecido muscular, né, cara? Que é um filamento que garante o movimento da fibra. E aqui não é diferente. A actina vai garantir movimento. Então tudo que está relacionado a movimento e aquilo que o centrosomo se relaciona com o movimento é a actina, o microfilamento, que vai liderar essa empreitada. O filamento intermediário, ele é um pouquinho mais grosso do que o microfilamento e basicamente é formado por um tipo de proteína chamada queratina. A mesma que tu tá ligado, a queratina do cabelo, a queratina das unhas, a queratina que está aqui no nosso epitélio, e é uma estrutura que dá formato e estrutura para a célula. Então, a estrutura que dá formato e estrutura para a célula é o filamento intermediário, certo? Isso é bem peculiar porque, por exemplo, a nossa epiderme, nosso tecido epitelial, né, aqui de revestimento, a pele, ele tá cheio de queratina, tem um monte de queratina ali, certo? Garantindo que essa estrutura ela fique ali bem rígida, bem aderida a uma a outra, certinho? E também garante um pouco de impermeabilidade, um pouco não, bastante de impermeabilidade. Então a queratina impermeabiliza a estrutura, por isso que a pele é tão importante na proteção, né? Tipo, isola o nosso corpo do ambiente externo porque as células estão aderidas e impermeáveis, por conta, sobretudo, da queratina, que é um filamento intermediário presente ali no centrosomo, no citoesqueleto da estrutura celular. Beleza? O microtúbulo, por sua vez, é aquele que é maiorzão, ele é um tubo mesmo, é um arranjo de proteínas que formam tubos mesmo, e está relacionado a movimento.
tanto no que diz respeito ao movimento, do posicionamento das estruturas dentro da célula, como eu falei, a historinha lá do núcleo, saber o lugarzinho que ele tem que ocupar, e outras organelas e outras estruturas, mas também ele está responsável por garantir o transporte interno de substâncias, de, enfim, organelas, de vesículas que tem dentro de uma célula. Beleza? Entendido isso?